Bem-vindo de volta. Na última aula nós começamos a ver como colocar CSS em um projeto React. E nós vimos que o ideal seria que pudéssemos modularizar o CSS, ou seja, criar arquivos CSS para cada módulo, que esses arquivos só funcionassem dentro de tais módulos. Nessa aula nós vamos ver como fazer isso. Então, voltando aqui para o Visual Studio Code, eu criei dois módulos, um módulo chamado Full, outro módulo chamado Bar, e eu instanciei esses módulos no componente App. Então, estão aqui em arquivos, na pasta Components, Bar e Full. Agora, eu vou criar um arquivo CSS para cada módulo. Então, vou aqui na pasta Components, New File, e o nome tem que ser bar, o nome do componente, ponto, módulo, ponto, CSS. O nome do componente não é tão fundamental assim, apesar que é bom você indicar a qual ele pertence, porém tem que ser ponto, módulo, ponto, CSS. Fazer a mesma coisa para o Full. Full.módulo.css, e é uma questão de gosto se nós colocamos todos os componentes numa única pasta Components ou se separamos um componente por cada pasta, mas isso aqui a gente não precisa se preocupar no momento, só realmente uma questão de gosto pessoal do desenvolvedor. Muito bem, eu vou começar com bar.módulo e aqui eu vou definir uma classe chamada color, que ela vai simplesmente trocar o cor para vermelho. Vou salvar, agora temos que importar esse módulo lá no bar. Porém, agora a gente não simplesmente importa a classe. Nós importamos um objeto, eu posso dar o nome de classes from este módulo. Ponto barra, o nome dele é bar.módulo.css. Agora a gente pode utilizar o CSS em JavaScript. Esse método é também conhecido como CSS em JavaScript, e esse objeto aqui ele traz as classes como propriedade. Então posso utilizar aqui, por exemplo, classes igual, abre um ambiente JavaScript, classes ponto, color. Vou salvar, vamos ver lá no navegador que está vermelho. E vamos inspecionar esse elemento. Vou clicar o botão direito, inspecionar. Vamos ver o nome dessa classe. O nome da classe está aqui embaixo. Veja que ela não é simplesmente color. Ela é color, traço embaixo, color, traço embaixo, 166, OB, traço embaixo, 1. Mesma coisa nós podemos ver aqui na direita. Por que isso? O gerenciador de módulos, ele cria um novo nome, um nome único para essa classe, para que nós possamos utilizar o mesmo nome de classe em dois módulos diferentes e não haver colisão. Vamos ver isso criando um módulo de mesmo nome no outro componente, no outro módulo, o full. Então, vamos aqui no full módulo, mesma coisa, color, e aqui color.blue. Vai ser azul. Mesma coisa, vamos no full, vamos importar, import classes from full.módulo.css, e aqui eu posso utilizar class name igual classes.color. Vou salvar, vamos ver aqui, veja que agora tem um azul, o outro vermelho. E o nome das classes são diferentes. Apesar de, para a gente, os nomes serem os mesmos, o gerenciador de módulo trata de diferenciar essas classes. Então, isso é uma forma bem prática de utilizar CSS em projetos React, muito utilizada, mas existem também outras formas. Uma delas também muito utilizada é utilizar uma biblioteca chamada Styled Components, uma biblioteca para utilizarmos CSS em JavaScript no ambiente de projetos React. Nós vamos ver sobre essa biblioteca na próxima aula.